Hoje nós vamos falar a respeito de qualidade, uma série de ferramentas, Lean, Six Sigma, nós vamos falar a respeito, bom, enfim, de uma infinidade aqui, e essa curiosidade você mata daqui a pouco aqui no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje recebendo o Luiz Bacelar. Nossa, quanto tempo que a gente não se via, hein, Luiz? Já fazia um tempinho, hein? É, mais que 5 anos já, hein? Sim. Mas na realidade nós nos conhecemos em 2012, quando você já era um veterano dessa área da engenharia, correto? Correto. Então o Luiz Bacelar, pelo histórico que eu vou apresentar aqui, ele, enfim, trabalhou em grandes empresas como Bosch, qual mais? Caterpillar, Caloi, durante 25 anos, né? E há 14, 15 anos está na área de treinamentos, especializado nessa área da qualidade. Isso, treinamentos, consultoria, né, com a empresa aí, sim. Luiz, quando a gente fala a respeito de Six Sigma, que é esse nome bonito, né, dá uma ideia para a gente o que é isso aí, de onde que isso surgiu e por que isso surgiu. A terminologia do Seis Sigma, ou do Six Sigma, ele vem lá da distribuição normal, a distribuição do sino, que é uma medição de variação. Então, quando a gente fala no Seis Sigma, é um controle em cima da variação que a gente tem em cima de dados numéricos, né? A base é trabalhar com levantamento de dados, e quando a gente tem dados numéricos para interpretar, nós precisamos saber, né, onde está lá o centro deles, a média e mais a variação. E o Sigma é uma medida que tem uma precisão boa para medir variações. E aí o Seis Sigma, ou Six Sigma, está dentro lá do que a gente quer nesse controle de variação em relação às especificações ou em relação às metas que a gente pretende atingir. Vamos trazer isso então para o entendimento do nosso público. Significa que quando eu tenho uma linha de produção eu preciso ter qualidade. Para ter qualidade eu tenho que ter menos desperdício. Tenho que ter menos desperdício não só de material, como também de tempo, desperdício de tempo custa caro, enfim, de uma série de coisas, correto? Tem que fazer o trabalho sempre com mais segurança, enfim. Eu vou melhorando a qualidade, não só do meu produto, quanto também o do meu trabalho, do meu processo, através dessas medições, é isso mesmo? Isso, e para se ter uma ideia, quando a gente fala em nível Seis Sigma, de performance de processo, estamos falando em obter no máximo 3,4 ppm de falha, ou seja, a cada 1 milhão, se forem produtos, a cada 1 milhão de produtos feitos, eu teria no máximo 3 que teriam algum tipo de falha. Ou seja, produtos, isso é aceitável. Serviços, né? É aceitável. Quando a gente fala em nível Six Sigma. Então, o que a gente vai buscar com esses projetos Seis Sigma seria chegar neste nível de excelência, né? De falhas. O princípio disso é medir, né? Porque é muito comum nós aqui no nosso dia a dia a gente falar assim, olha, eu vi tal coisa e é fato. Tá, é fato diante do meu olhar, mas será que eu tenho dados para provar? Então aí vem a diferença entre ter fatos e ter dados, né? Quando eu tenho fato, eu sei, mas quando eu tenho dados eu consigo medir e provar, é isso mesmo? É isso, e a base aqui vai ser trabalhar com dados e fatos, mas nós vamos trabalhar olhando esses dados para tirar conclusões e interpretar esses dados. É bem nessa linha que você falou. Ah, eu acho que é assim, me parece que ali está ruim. Aí sempre nós vamos questionar, ruim quanto? Bom, existem muitos mecanismos para a gente trabalhar. Eu falei alguns nomes aqui, né? O Lean, que me lembra o Lean Manufacturing, que é uma coisa que eu fui conhecer, acho que há 15, 20 anos atrás, mais ou menos, que é uma questão de você diminuir cada vez mais os desperdícios, as falhas, de enxugar, né? Nós estamos falando de outras ferramentas também, como, por exemplo, os belts, é isso mesmo? Sim. Vamos começar pelo Lean. O que é o Lean? Então, o Lean é a gente olhar as práticas
da Toyota, do sistema Toyota de produção. Toyota revolucionou, né, principalmente no pós-guerra ali, naquele período, ela revolucionou a indústria, que trouxe conceitos aí que a gente chama mais enxutos, né, mais otimizados, que no fim das contas tem custos melhores e qualidade garantida, né? Então, basicamente seria isso. O nome Lean foi todo o estudo que os americanos fizeram para entender como a gente pode pegar conceitos da Toyota e trazer para qualquer outro tipo de empresa, qualquer outro tipo de cultura, qualquer outro tipo aí de negócio. Que não necessariamente precisa ser na indústria. Sim, não precisa ser na indústria. Pode ser em qualquer outra área, por exemplo, na área de atendimento. Hoje é comum ter bastante aplicação de Lean e de Six Sigma também em hospitais, área médica. Sim. Hospitais, clínicas médicas, a gente tem bastante. É porque, na realidade, conforme a gente vai aplicando essas ferramentas, a gente também vai descobrindo falhas, consequentemente diminuindo essas falhas. E quando você diminui as falhas, você diminui, inclusive, probabilidade de acidente. Sim, diminui. sim. Não é isso? Coletando então, dados isso. Constantemente, é exatamente isso. E, curiosamente, agora a gente falou sobre essa questão da segurança do trabalho dentro da empresa, mas se você for ver, a segurança pública faz a mesma coisa. Ela vai coletando dados para poder saber onde ela atua, né? Quer dizer, isso é amplo. Porque senão a gente perde o norte, né, da situação. E o que quando a gente sai desse Lean e vai para outras, vamos dizer assim, para outros mecanismos de trabalho? Você me contava há pouco que lá pelo início dos anos 90, a gente teve aquela febre da reengenharia, dos ISOs, né? E depois a gente partiu para outras condições de medição também, né? Sim, o Six Sigma acabou vindo à tona essa época. Ele foi criado lá para metade dos anos 80, mas podemos dizer, até se firmar como metodologia, até o pessoal entender como era aquilo que a Motorola criou, podemos considerar início dos anos 90, né? O foco do Six Sigma, que tem a ver com esse controle de variação que eu comentei, mas ele nasceu chão de fábrica, defeitos de fábrica, defeitos internos, defeitos em garantias, né, custos altos de defeitos e tal. A Motorola começou a trabalhar toda essa sistemática do Six Sigma, focado nas falhas, chão de fábrica, aquelas falhas em garantia, como eu comentei, né? E aí, do Six Sigma, nasceu essa estruturação para a gente montar projetos focados em algo que a empresa precisa. A base da estruturação do projeto, que a gente chama aqui no Brasil de DMAIC, né, ou de Make, a base dessa estruturação, ela nasceu com base em 3 princípios. Capacitação das pessoas, tomada de decisão com base em dados, que é essa parte da gente trabalhar bem dados, saber onde a gente está, onde a gente quer chegar, e a ideia de visão sistêmica da empresa. Então, com base na visão sistêmica da empresa, a gente vai definir projetos que melhoram a performance da empresa como um todo. Tá certo, perfeito. Então essa é a lógica. E aí a gente começa a criar projetos com base nos 5 passos do DMAIC. Perfeito. Então vamos só dizer quais são esses 5 passos, que o DMAIC nada mais é. Ele me deu uma cola aqui, viu, gente? Definir, medir, analisar, melhorar e controlar. E sobre isso a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco no segundo bloco, pode ser? Então vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com um pouco mais de Luiz Bacelar aqui no Café Corporativo. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com o Luiz Bacelar, a gente acaba de ver aqui no nosso intervalo também a dica de segurança do Pellegrino, do Grupo Ethics, e já emenda aqui com o Luiz Bacelar falando a respeito dessas ferramentas que a gente chama então de Sigma, é isso? Que começa lá no Lean, Motorola, não é isso, Luiz? Na linha do tempo, acho que é até bom lembrar o seguinte, quando nasceu o Six Sigma, né? Porque o Lean, como o entendimento do sistema Toyota já vinha lá de trás, né? Fortemente anos 50 para frente. Certo. Mas a Toyota até já tinha algumas práticas anteriores a isso, né? Aí a Motorola desenvolveu toda essa estratégia, toda aí essa a gente já está falando de anos 80. Do Lean.
Eu considero o começo dos anos 90, mas Tá. começou dentro da Motorola no final dos anos 80, ali, Ok. metade dos anos 80. E aí é interessante, se a gente olhar a linha do tempo, que as coisas nasceram meio que separadas, né? Então, o Lean, ele tem aquele foco da gente ter a visão de desperdícios, Enxugar. como enxugar as coisas, melhorar processos, fazer as coisas mais ágeis, tempos menores para processamento, sem acelerar pessoas e Sem desgastar. equipamentos. Isso, sem desgastar. Uhum. E aí você vai trabalhando atividades e, enfim, tem toda lá aquela tratativa. E o Six Sigma ficou com aquela visão. Isso aqui só serve se eu tenho problema, chão de fábrica, meu produto não está bom, estou tendo muito refugo, retrabalho, muito problema com custos em garantia, certo? Então, por um tempo, é engraçado, porque as coisas ficaram separadas, né? E tinha até uma certa rivalidade aqui. Sim. Então, as empresas que aplicavam Lean olhavam para o Six Sigma e falavam, isso aí a gente não precisa, o Lean já dá conta aqui. E ao contrário também, né? Como se fossem concorrentes, Isso, né? isso, exatamente. Uhum. E quem era defensor do Lean, né? Do Six Sigma, quem era defensor do Six Sigma, olhava para o Lean e falava, eu já apliquei Lean e não resolveu. Só que, na verdade, onde estavam os pontos? Era o foco que a gente tem aqui. O Lean, a gente está focando nessa questão de melhorar os processos, controles de tempos, né? Ser mais ágil, ser mais rápido e atacar desperdícios. O Six Sigma começou focado realmente em falhas de produto. Mas o conceito, a gente começa a conseguir aplicar isso em todo lugar. Então, como já comentei, área médica, comércio, outros segmentos começam também a aplicar Six Sigma, assim como o Lean, né? Ele saiu da fábrica e foi para partes administrativas e tudo mais. Então, por um tempo, as coisas ficaram separadas, meio que concorrentes, e depois a turma começou a ver, não, peraí, eu tenho coisas boas aqui, e outras, elas se complementam. O próprio Six Sigma passou a ser Lean Six Sigma, porque aí a gente pegou práticas do Lean e trouxe para a estruturação do DMAIC, em geral, né? E a gente vê aqui uma série de ferramentas extremamente conhecidas do público administrativo, né? Eu uso algumas dessas aqui. Sim, sim. Né? A gente está falando de 5W2H, que mais? Espinha de peixe, lá o diagrama de causa e efeito do Ishikawa. Exato, Ishikawa. Que na realidade, nós não estamos falando de coisas totalmente desconhecidas, né? Nós estamos falando de coisas que depois já vazaram também para as outras áreas também. E até assim, bem ao contrário disso, porque a ideia inicial da Motorola era criar alguma ferramenta nova. E a conclusão lá do pessoal da Motorola University é que não precisava criar, precisaria usar de uma forma mais integrada e trabalhar em cima do conhecimento, que é a formação dos belts, né? É porque o que eu percebo também é que há um tempo atrás o mercado pensava muito por cápsula, né? Muito por departamento. Isso aqui beneficia o meu departamento, mas eu não estou tão preocupado com o outro. E depois de um tempo, vamos dizer assim, alguns anos atrás, se criou o conceito do cliente interno, que assim como eu preciso agradar e satisfazer o meu cliente externo, eu preciso também satisfazer aquele cliente que eu tenho dentro. Então, se minha área te atende, minha área atende a sua área, essa minha área precisa deixar a bola pingando para você poder. E o que a gente quer é o resultado da empresa como um todo, né? Que é o que garante o nosso isoladamente. O que garante o nosso emprego é o resultado da empresa, o que garante o nosso produto, né, no mercado é o resultado da empresa, é isso? Com certeza. Luiz, quando a gente vai então para aquela outra, quando a gente começa a falar dos belts, você tem white belt, yellow belt, green e black belt, né? O que é isso? Por que essa nomenclatura? Então, essas 4 faixas é o que a gente chama das faixas operacionais, depois tem alguns complementos, mas assim, o pessoal que está atuando mais diretamente nesses projetos são essas 4 faixas. Nem fosse as artes marciais, né? Faixa então, branca. eles fizeram um paralelo aí com artes marciais, judô, karatê, que você tem. Quem que é o faixa branca? É o iniciante. Está começando a aprender. Quem que é o faixa amarela? Já subiu um nível, já tem um pouco mais de conhecimento. Faixa verde, já domina alguns golpes. O faixa preta, o black belt, esse dá para ensinar já os outros, consegue ensinar golpes, alguma coisa assim. Então eles pegaram esse paralelo, essa ideia, para fazer esses treinamentos. E aí dentro dessa composição dos treinamentos,
é bom lembrar que dessas faixas, o conteúdo da faixa anterior está totalmente contido na faixa superior. Então, você pode começar pela última faixa se você quiser. Você pode fazer. Tem empresas que optam por fazer. Eu quero treinar Black Belts aqui. A parte teórica, 160 horas, 160 a 200 horas. Mais o projeto que obrigatoriamente tem que fazer. Né? Estudos e projetos e tal. Tem que mostrar um projeto de melhoria com resultados. Então, assim, eu posso começar pelo Black Belt, mas, assim, a lógica, né? Muitas empresas optam em começar. Eu começo a treinar a minha base, a gente até representa esses belts em pirâmide, né? Então, minha base de funcionários, todos vão ter o White Belt, que é uma ideia geral do que é Seis Sigma, de se trabalhar com dados, enfim, de tudo que vai começar a acontecer na empresa. Né? Uma disciplina profissional, correto? Para todos estarem alinhados com os mesmos conceitos, né? Mas tem pouco conteúdo mais técnico, né? E aí você pula para o amarelo. Aí você pula para o amarelo. O amarelo, ele vai ter foco em solução de problema com base em análise de causa, ou causa raiz, bem focado ali naquela história de pegar uma causa mais direta, fazer uma solução ali de um problema em cima de uma causa mais direta. Eu deixo de resolver sintoma apenas e vou procurar realmente resolver onde ela surgiu. Depois eu vou para o verde. Aí o verde já, em termos de conteúdo de treinamento, já começa a ficar bem mais interessante. Ele é mais completo. Um treinamento de Green Belt, a gente está falando em 80, 100 horas de sala de aula, mais projeto também. O Yellow Belt normalmente não tem projeto. Às vezes até a empresa faz algum bem bolado, mas o padrão normal não tem. O Green Belt, ele já consegue tocar um projeto, ele já consegue montar um trabalho em time, e já consegue se virar, e já traz bastante resultado para a empresa. O Black Belt, inicialmente, foi criado a faixa para o Black Belt ser o coordenador dos Green Belts. Então, o Green Belt trabalharia os primeiros modelos, o Green Belt começou a trabalhar para o Black Belt. Com o passar do tempo, a turma viu que dava para tirar mais proveito do Green Belt. Então, se ajustou um pouquinho o conteúdo do Green Belt. Então, hoje o Green Belt é uma figura estratégica dentro das empresas, porque ele consegue tocar um projeto. Né? Aí depois, quando a gente vai fazer a formação do Black Belt, que muitas empresas preferem, e eu também acho que, assim, na maioria dos casos, acaba tendo mais rendimento. Você forma os Green Belts, eles fazem projetos, começam a desenvolver lá a aplicação do Lean, do Seis Sigma, e depois de um tempo, a gente pega alguns desses Green Belts, os que têm melhores performances, e aí nós vamos fazer um complemento de treinamento para ele virar Black Belt. Então tem um treinamento de transição para Black Belt. Em termos de conteúdo dos treinamentos, o que entra mais no Black Belt? Entra algumas ferramentas estatísticas, então o Black Belt tem um conhecimento um pouco maior de estatística, algumas ferramentas, mas bastante liderança. Então, é trabalhado o Black Belt bastante na parte de liderança, coordenação de times de alta performance e todas essas questões. E quando a gente faz treinamentos dentro das empresas, que é quando dá o resultado assim muito grande, financeiramente, inclusive para a empresa, né? A gente consegue mudar muito a empresa, a gente faz treinamento dos belts com mais o acompanhamento dos projetos. A gente faz consultoria com acompanhamento dos projetos. Mas o que a gente consegue mudar a empresa, né? Mudar a filosofia da empresa, a mentalidade das pessoas, assim, não tem preço. É incomparável, né? A gente vai fazer mais um intervalinho e voltamos daqui a pouco com mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Luiz Bacelar, ele que é especialista em engenharia, né, nessa área de qualidade, e veio trazer todo esse mecanismo aí. Nós falamos de Lean, nós falamos a respeito do Six Sigma, falamos a respeito dos treinamentos, né, do Belt. Luiz, uma das coisas que me chamou a atenção agora no finalzinho da nossa conversa foi quando você diz sobre olhar o resultado disso tudo que foi feito. Muda
o resultado das empresas, correto? Que, como você diz, é o que é contabilizado, que é o que vale, que é o dinheiro. Com certeza. Mas, na muda verdade, a cabeça não das pessoas né? também. Isso, exatamente. Mas, na verdade, o que vale realmente é a gente olhar para as pessoas e ver que elas estão trabalhando melhor, com mais segurança, com mais empregabilidade. Se esse sujeito sair dessa empresa hoje, ele encontra emprego com mais facilidade. Faz sentido? Qual que é o seu sentimento quando você vê uma turma formada? O que eu vejo é essa mudança que acontece com as pessoas. O Belt, ele passa a ser muito questionador, por causa dessa questão de trabalhar com dados e tal, mas é assim, é impressionante o efeito que isso faz dentro da empresa. Você começou a treinar algumas pessoas, aí o convívio dela com os colegas de trabalho é bem assim, os colegas falam, pô, mas agora você questiona tudo você quer que a gente vá atrás da informação, tudo tem que provar, porque dentro dessa sequência do DMAIC, a lógica é sempre assim, tira a conclusão, prova que é ela, me mostra que é ela, tem que comprovar, de preferência com a aplicação de alguma ferramenta estatística. Então, se você vai fazendo isso desde o começo do seu projeto e já está definido onde você quer chegar, quais são os ganhos que você tem para ir atrás, levantou dados, analisou, concluiu, provou, comprovou, e assim você vai até o final. Ou seja, a chance da gente chegar onde quer Ampla, né? quase que garantida. Quase que garantida. Então é muito alta essa probabilidade de a gente atingir as metas que a gente quer. Mas o interessante que a gente vê dentro das empresas é isso, os belts, eles começam a questionar tudo. Isso Eles dá começam uma a não baita... aceitar mais o tipo de O trabalho amadorismo, que né? se faz de uma forma mais convencional. Então isso muda a empresa, muda a cultura da empresa. Parabéns pelo seu trabalho, tá? E muito obrigado por vir ao Café Corporativo, por aceitar esse convite meu. Obrigado. Depois de tantos anos que a gente não se falava. Eu que Dá honra agradeço aqui da sua a presença. oportunidade, prazer é todo meu de estar aqui e a gente se encontrando. Com certeza. O Café Corporativo fica por aqui hoje, mas está no YouTube. Nosso acervo, com mais de 350 entrevistas, está lá no YouTube. Você pode acessar a qualquer momento pelo youtube.com.br/Café Corporativo e volte a nos assistir na próxima semana. Terça-feira, 21 horas, tem mais Café Corporativo aqui no canal 25, que afinal nós estamos para ser essa universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança.